Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o professor Robson. Seja muito bem-vindo a este canal Rota 146. Aqui estamos gravando o subsídio para a escola dominical deste próximo domingo, dia 16 de março. Este subsídio é voltado para os nossos jovens que estão estudando a revista do primeiro ciclo do Discipulando da CPAD. Este trimestre tem por título Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Você é muito bem-vindo, professor. Hoje, lição de número 11, a salvação em Cristo. Meu desejo é que você seja um instrumento precioso neste domingo nas mãos do Senhor, para transmitir esta verdade bíblica ao coração dos vossos adolescentes. Ore, leia a palavra de Deus, peça a graça do alto e creio que o Espírito Santo usará a sua vida poderosamente. Então, vamos lá. Lição de número 11, como eu já disse, a salvação em Cristo. A leitura bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 21. Eu vou estar lendo aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E depois o texto bíblico para meditação eu vou ler na NA, nova Almeida atualizada. Então, primeiro texto, 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Capítulo 5, do 14 ao 21. Que diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Versículo de número 16. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido em Cristo, com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus não nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Olha isso. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Versículo 19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. 21, finalizando esse trecho, essa porção bíblica. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Glórias a Deus por isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, venha como está, mas não fique como está. A igreja é um lugar de transformação. Por quê? Porque a igreja prega a palavra de Deus e a palavra de Deus produz essa transformação para que não venhamos a nos conformar com este mundo.
Glórias a Deus por isso. Então, para este domingo, professor, junto com os seus jovens, coloque isto, que nós somos embaixadores de Cristo. Olha a tarefa que nós temos de levar esta mensagem, esta boa nova, o evangelho, este evangelho que é genuíno, que é puro e verdadeiro e produz transformações naquele coração no qual se abre e se rende ao poder de Deus. E texto bíblico agora para meditação, Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 14 ao 19. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Muito bem. Que diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glórias a Deus por essas duas porções iniciais do texto bíblico. A partir da queda do homem, ali o episódio que é relatado no livro de Gênesis, o homem ele se tornou escravo do pecado. Em Romanos diz: todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença de Deus. Por meio deste casal, Adão e Eva, o pecado ele entrou no mundo. O pecado ele contaminou a humanidade. Agora, todos pecaram. E quando o ser humano está no pecado, ele é escravo, ele é incapaz de se libertar sozinho. Ele está sujeito à condenação de Deus. Em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. É isso mesmo. E por nós mesmos nós não temos condição de prover esta salvação. Tem até um hino da harpa que diz que meios de salvar se inventa. Meios de salvar se inventa. E não é assim que nós vemos na sociedade hoje em dia? Pessoas querendo se salvar pelas obras, pessoas querendo a salvação por meritocracia, pessoas buscando a salvação por meio de qualquer homem, instituindo imagem, instituindo falsas doutrinas. A Bíblia é muito clara que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Isso mesmo, Jesus Cristo, homem. E eu acho muito bonito que foi dito aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todos se salvem, todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas há uma condição para que o ser humano saia desta condição de escravo do pecado e receba a graça e tenha o seu nome escrito no livro da vida. É isso que nós vamos trabalhar nesta aula. Então, se segure na cadeira aí, professor. Vamos junto. Vamos explorar aqui esta lição que está muito rica, muito abençoada.
E nós já vemos em Gênesis 3, versículo de número 15, a queda do ser humano. Abra sua Bíblia, sempre exercite o seu aluno a trazer a Bíblia, a trazer a lição, a até fazer um campeonato de memorização de versículos. Isso é muito proveitoso. Esse texto diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus já tinha um plano. Ele não foi pego de surpresa com a queda do ser humano. Alguns podem perguntar: mas se Deus já sabia que o ser humano ia pecar, por que os criou? Porque Deus é amor. E Deus não espera da reciprocidade do ser humano para ele começar a amar o mesmo. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, isso mesmo, pecadores. Deus não foi pego de surpresa, porque a palavra diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Deus já tinha o plano de escape, o plano perfeito de redenção, de trazer o ser humano de volta para a sua presença. E isso que nós vemos sendo descortinado no Novo Testamento através da vida de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. E na aula de hoje nós veremos como a vida e a morte de Jesus se aplicam ao homem pecador e como ele é alcançado por esse plano da salvação. Aleluia! Todos nós estávamos condenados. Passe isso para o seu aluno, para o seu jovem. Olha que grande acontecimento, né? Certo pregador disse que o maior acontecimento da humanidade não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi Deus ter se encarnado, descido, pisado aqui na terra, caminhado conosco, sofrido as nossas dores, sentido as nossas dores, ter morrido por nós e ressuscitado. O sumário da nossa aula, nós trabalharemos em 3 pontos. Primeiro ponto, a salvação na perspectiva bíblica. Segundo, o paradoxo da salvação. E terceiro ponto, a manifestação do amor de Deus pela humanidade. Vamos lá então? Bora lá, primeiro ponto, a salvação na perspectiva bíblica. Lembrando que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, e os dotou de capacidade de escolha. Essa liberdade foi dada ao homem de maneira que ele pudesse usá-la em harmonia com Deus, a partir da sua perfeição moral. Deus colocou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal, não para que o homem pecasse, mas para que o homem obedecesse, utilizasse a sua livre escolha, o seu livre arbítrio para obedecer ao Senhor. Era uma condicional. E quando nós lemos a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é bem latente, é bem significante. É ressaltado a palavra obedecer. O nosso Deus ama um coração obediente. O que vamos dizer de Abraão, que obedeceu? O que vamos dizer do próprio Senhor Jesus Cristo? Filipenses, capítulo 2, é uma obra-prima ali, os dizeres que estão escritos na Bíblia Sagrada. Jesus, ele se humilhou, ele humilhou-se e teve morte de cruz, ele foi obediente até o fim.
Então, se o crente ele quer ser abençoado por Deus, ele tem que obedecer, né? E a gente viu este primeiro casal aqui, na sede de serem autônomos, de se desvincularem de Deus e buscar o conhecimento do bem e do mal, comeram do fruto. E o pecado entrou na humanidade. Relembrando que Deus colocou essa árvore lá no jardim para que o homem obedecesse. E não fosse um meio de tentação, um meio de que viesse a tornar-se embaraço. E o homem não correspondeu a isso. Não existe liberdade fora da vontade de Deus. Às vezes as pessoas falam, eu vou sair da igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser uma pessoa livre. Recentemente veio à mídia uma pessoa que alguns anos atrás até fazia stand-ups, vamos dizer assim, gospel, no mundo cristão, e você vê essa pessoa hoje desviada, falando absurdos na internet, coração longe do Senhor, a mente cauterizada, pensando que é livre, mas na verdade não. A verdadeira liberdade nós só temos quando estamos debaixo da vontade de Deus. E o pecado, ele corrompeu os sentimentos do ser humano, de maneira que o homem não consegue por si só libertar-se do pecado. Vale lembrar que as nossas emoções, elas foram deturpadas ali quando o homem caiu. Enganoso é o coração do homem, enganoso é. As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos, eles precisam estar balizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produzindo no nosso coração o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, benignidade, longanimidade, a fé, a mansidão e a temperança. Nisso o nosso coração vai estar com plumo, nivelado, fazendo a vontade de Deus. Porque se agirmos por nós mesmos, pelas nossas emoções, coisa boa não vai sair. Porque a nossa natureza, ela é corrompida. Todos pecaram. Eu gosto de Atos capítulo 2, versículo de número 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, apenas no nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Então, a escravidão que o homem escolheu impede-o por completo de alcançar uma redenção própria. Romanos capítulo 3, versículo de número 10 diz: não há uma só pessoa que faça o que é certo. E Isaías, capítulo de número 64, diz que todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Algumas versões diz trapos de imundícia. Então, nesse primeiro ponto, a salvação na perspectiva bíblica, o homem por si só não consegue. Por quê? Porque ele está preso ao pecado. Ele necessita de um mediador, porque todos pecaram, né? Todos pecaram. Eu gosto de Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, que diz: porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E alguém pode perguntar ao seu aluno, aí o seu jovem: mas professor, eu preciso fazer as obras para ser salvo? Você fala: não, meu filho, você faz as obras porque você já é salvo. Você faz as obras
para que o bom nome do Senhor seja glorificado e as pessoas lhe vejam como alguém diferente, transmitindo o bom perfume de Cristo. Tópico 2. O paradoxo da salvação. Paulo é claro ao dizer que a salvação não vem de vós, já falamos em Efésios capítulo 2, mas é iniciada, operada e consumada pela graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que presente sem igual. Deus, vendo que nós estávamos condenados, ele nos oferece este presente gratuito para que as nossas vidas sejam salvas. Isso provém de Deus e isso é maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. A graça de Deus opera tanto o desejo quanto o fazer. E não é assim? Deus sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele. Assim o homem que antes só se escondia de Deus, você lembra lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8? Agora é atraído pela obra redentora de Deus. Mas alguns podem falar, a graça é irresistível. Isso não é verdade. O ser humano, ele pode aceitar este presente, esta reconciliação, o pagamento dos seus pecados, ou de repente o ser humano pode falar assim, eu não creio em Deus. Não foi isso que nós vimos no carnaval? Pessoas ali se submetendo à luxúria, se submetendo aos prazeres da carne, se entregando aos seus próprios desejos, e cada vez mais a mídia, ela está descortinando e mostrando para que ela veio. Não com mensagens subliminares como era no passado, não pisando em ovos, agora de forma escancarada. A Bíblia diz, ai daquele que chama o bem de mal, ou o mal de bem. Então Deus proveu, aleluia, esta oportunidade para o ser humano que estava caído, desgarrado, afastado. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Assim o homem que antes nós dissemos, ele estava escondido, ele foi atraído. O ser humano, ele pode resistir a essa operação da graça. Dissemos isso. É uma escolha. É uma escolha. O ser humano se sujeitar a Deus, entrar no processo de santificação, se abdicar dos prazeres carnais. Segunda carta de Timóteo 2:22, vamos ler aqui. Timóteo 2:22, que vai dizer assim. Pronto, está aqui. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. É uma batalha diária. Acredito que foi Martinho Lutero que disse, no meu batismo pensei estar afogando a minha carne, matando ela, mas eu não sabia... mas eu me surpreendi porque ela sabe nadar, então todo dia eu tenho que lutar contra ela. Passe isso para o seu jovem. A vida cristã é tomar a sua cruz, seguir a Jesus, rejeitar os prazeres mundanos. E como que um jovem se fortalece? Filipenses diz, tudo que é puro, de boa fama, verdadeiro, nisso pensai. Se eu estou me enchendo de rede social, de reels, de conteúdos, a minha mente vai estar adornada de tudo que eu vejo ali naquela rede social. Agora, se de repente eu passo mais tempo com a palavra de Deus, mais tempo me humilhando, mais tempo orando, mais tempo buscando a vontade de Deus, é nisso que eu estarei pensando.
Sando. Glórias a Deus por isso. Seguindo um pouquinho mais aqui. O ser humano, ele pode resistir. Semelhante a uma pessoa que está se afogando. Vou dar um breve exemplo aqui. Uma pessoa que está se afogando, ela necessita de outra pessoa para que tire ela de lá. Geralmente sozinha ela não consegue. Eu vou puxar-me pelos cabelos. Não, não tem como. Necessita de um salva-vida. Mas se de repente o salva-vida pula na água e essa pessoa fala, me deixe aqui, pelas minhas forças eu vou tentar sair da água. Creio que não vai ser uma boa coisa, né? A mesma coisa é a salvação. Salvação ela é oferecida gratuitamente. Gratuitamente, né? Mas cabe ao ser humano falar assim, puxa vida, né? Eu sou um pecador miserável. Eu necessito da graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora tudo é novo. Uma nova vida, novas práticas que vão agradar ao Senhor. Então, por isso que nós dissemos aqui, venha como estás, mas não fique como estás. Abra o coração e o Espírito Santo procederá à transformação daquele jovem, daquele adolescente, daquele senhor, daquela senhora. Nosso pastor Ezequias sempre costuma dizer que todos são salvíficos, acho que é esta a palavra que ele usa, né? O que quer dizer com isso? Todo ser humano ele pode ser salvo, salváveis, né? Todo ser humano ele pode ser salvo, mas basta confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o último tópico, a manifestação do amor de Deus pela humanidade. A salvação provém exclusivamente de um ato de amor divino, pelo qual ele deu seu Filho unigênito. Deus foi quem deu o primeiro passo. Por nós não conseguiríamos. Não é pelas nossas obras. É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, no qual enviou o seu Filho, né? A graça de Deus manifesta o seu amor que precede nossas boas obras. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Né? Então agora, como nós temos um coração restaurado, nós vamos querer agradar ao nosso Mestre. Nós vamos querer andar em novidade de vida. Aceitar a Jesus, isso é importante, não nos deixa melhores que os outros. Somos pecadores. 1 Coríntios 10,12 diz que aquele que está em pé, olhe para quê? Isso mesmo, não caia. Então não nos podemos vangloriar. Agora eu sou crente. Não foi mérito meu. Deus que me encontrou, que me chamou. E agora eu tenho que saber a minha posição como embaixador de Cristo, como alguém que proclama a boa nova e vai levar essa boa palavra ao perdido, né? Aquela pessoa que está longe dos caminhos do Senhor. Semelhante aqui eu tenho uma garrafa de água. Estamos no deserto e de repente eu encontro uma pessoa e esta pessoa está morrendo de sede. E eu falo assim, não, eu sou exclusivista. Essa água é só minha e eu não reparto. Se eu conhecia Jesus, se eu conhecia a sua palavra, se eu conhecia o poder transformador do Evangelho, eu tenho que entender que isso ele deve ser compartilhado a tempo e a fora de tempo.
porque muito em breve Jesus voltará. Como que está a nossa família? Os nossos irmãos, os nossos pais, os adolescentes que estão sobre o seu cuidado, professor. Como eles estão com a vida espiritual? Se Jesus voltar hoje, ou talvez quando você estiver dando aula no dia 16 de março, que estejamos com a nossa lamparina cheia de azeite, que o Senhor nos encontre com as vestes limpas e que possamos dizer com alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e o Senhor nos encontre, porque pela graça nós somos salvos, aleluia, mediante a fé. Dissemos isso. E eu queria fechar esta aula com João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A salvação é um dom de Deus, recebido pela fé em Cristo, sem depender de nossas obras. Glórias a Deus por isso. Então, amados professores, finalizamos aqui a nossa aula. Não se esqueça de fazer a revisão das perguntas com seus alunos. O que são 5 perguntinhas que tem no final ali da sua lição? Trabalhe com o seu aluno. Trabalhe com ele. Lembre-se, a partir da queda, o homem tornou-se escravo do pecado, incapaz, inabilitado de buscar a Deus ou praticar o que é bom. Diante disso, o que Deus faz? Ele proveu ao homem não somente uma obra de salvação, mas também uma operação especial graciosa que o capacitaria a receber e se beneficiar dessa obra da salvação. Assim, quando o homem não resiste à graça divina, ele é reconciliado com Deus e torna-se proclamador da mesma mensagem que da graça que o alcançou. Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Professor, muito obrigado. Que Deus continue utilizando a sua vida poderosamente e tenha uma excelente aula neste domingo. Um grande abraço, paz do Senhor.